Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. Dessa vez estamos falando desde aqui dos estúdios da TV Manaim para todas as plataformas de comunicação da TV Manaim, YouTube e as multiplataformas. A todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez nesse programa que tem sido uma grande bênção para nós, onde passamos as informações sobre a obra do Espírito Santo em diversos países. Hoje estamos aqui com um grupo de pastores de Cuba, onde a obra tem crescido nesse país e tem sido uma grande bênção. Está aqui ao meu lado o pastor Ronaldo Meyer, que é brasileiro, esse aqui é o brasileiro, mas ele coordena as igrejas em Cuba. Como nós estamos lá, pastor Ronaldo, por favor, e pode saudar os irmãos. A paz do Senhor, pastor Ronaldo. Pai do Senhor, pastor Daniel, Pai do Senhor aos irmãos. Nós estamos muito felizes com o que o Espírito Santo tem realizado em Cuba. Temos já há alguns anos o pastor Denis, que depois falará conosco. O pastor Denis teve a experiência de conhecer a obra do Espírito Santo e tem vivido a obra do Espírito Santo com muita dedicação, com muito resultado. E, para nossa alegria, nesse ano nós tivemos também a oportunidade de conhecer outros pastores que estão chegando, que estão conhecendo também a obra, a doutrina da obra do Espírito Santo. E vemos assim, com muita alegria, a graça do Senhor sendo derramada. Os pastores estão tendo experiências, nós estamos perto deles de forma digital, online, temos nos reunido semanalmente, temos orado junto, temos compartilhado da palavra, de estudos, os estudos da escola dominical. Glória a Deus. As perguntas, nós estudamos também juntos algumas vezes. Com os demais pastores também. Também. Todos os pastores. Maravilha. E temos assim uma expectativa grande de que a obra vai avançar muito ali em Cuba. Agora, através desses novos companheiros que o Senhor tem trazido para o nosso meio, e estamos muito felizes por isso. E vale comentar, irmãos, até para que seja motivo de oração das nossas igrejas, que as complexidades, as grandes batalhas em Cuba é algo que não está muito na nossa realidade, né, pastor Denis? Às vezes os irmãos ficam 12 horas sem energia. 12 horas sem energia. Às vezes falta até mesmo alguns recursos, não vou entrar em detalhes aqui, mas a obra do Espírito Santo tem crescido. O pastor Denis é um valente, né? Assim, tanto o pastor Ronaldo como eu estivemos algumas vezes lá em Havana, né, pastor? Na igreja do pastor Denis, assim, um comentário, lá em Cuba, desde 1959, não se abre igreja. Então, o que nós temos lá é casa-culto. Então, nós temos uma casa-culto lá na casa do pastor Denis. Perfeito. E só que nós já temos que reformar, né, pastor Denis? Já estamos com uma proposta aí, junto ao presbitério, para reformar, porque não cabe mais. Porque assim, está crescendo a igreja lá em Havana. Pastor Denis, por favor, pode saudar os irmãos, dar um pequeno relato. Amém. Saludo a los hermanos. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus e damos graças ao Senhor pela oportunidade de conhecer a obra e também por essa graça maravilhosa que tem sido derramada sobre nós, nos permitindo levar adiante essa obra. Ali em Cuba, com a graça do Senhor, nós estamos com um pequeno grupo de 60 irmãos. E nessa última evangelização de crianças, intermediários e adolescentes, tivemos a presença de 70 visitantes, de 70 crianças. E Deus tem nos abençoado muito com o trabalho de crianças. Temos 5 professoras em nossa igreja e temos trabalhado muito com as crianças nas comunidades, ali em torno da igreja. E há uma grande necessidade. E a necessidade, tanto material, mas também espiritual. E dia a dia estamos trabalhando ali com as crianças, com as vidas. As crianças também
têm compartilhado com os seus pais as suas experiências na igreja. E muitas crianças têm levado seus pais à igreja. Llevados por los padres allí E outros a la não. iglesia, otros no. Outros vão sozinhos Así es, e têm agora evangelizado os pais. así es. E uma coisa interessante, irmãos, é que se a igreja nossa em Havana, lá onde está a igreja assim, do pastor Denis, é uma igreja muito querida, assim, se falamos isso porque quando estamos lá, eles querem que estejamos o tempo todo com eles. Así. Se às vezes se pensamos que estamos cansando, não pare de falar, continue, todos anotam tudo o tempo todo e querem que estejamos por perto o tempo todo, mas sempre em busca da doutrina, não, pastor Denis? Isso é uma grande bênção. Amén. Né? Eu gostaria que o pastor Denis deixasse uma saudação para as nossas igrejas aqui no Brasil, não só no Brasil, a América Latina toda nos assiste também. Então, para todos os nossos países hispânicos, por favor, pastor. Sí, gracias al Señor por esta oportunidad que Glorificamos ao Senhor por essa oportunidade de transmitir essa saudação da minha parte, da parte da nossa igreja lá em Cuba. Nós estamos muito gratos porque sabemos que as igrejas estão orando por nós e isso é o que tem permitido que nós alcancemos essa bênção, essa graça do Senhor para trabalhar lá em Cuba. E por isso o meu desejo, o meu pedido é para que continuem orando pelas nossas vidas, para que o Senhor continue nos dando vitórias nas batalhas que temos enfrentado lá e para que a obra do Espírito Santo continue sendo levada adiante. llevada a otros lugares también. Amém. E nós temos contatos em toda a ilha de Cuba, em alguns lugares da ilha de Cuba, como Camagüey, Así, Camagüey. e a parte oriental lá na ponta, como é que é o nome, pastor? Guantánamo. Guantánamo, temos o diácono Javier, que é um lugar muito simples, mas assim, Javier é um homem de Deus, hein? Así A gente fala bem porque ele não está aqui. es. Mas é um homem de Deus, é o céu do Senhor e o Senhor tem prosperado. Estamos aqui com o pastor Daniel. Amén. O pastor Daniel pertence a uma outra igreja, como disse o pastor Ronaldo, que está em comunhão conosco. Amén. Tem assistido a escola bíblica, tem participado, o pastor Ronaldo tem feito um trabalho com esse grupo de pastores. Pastor Daniel, eu gostaria que você falasse dessa experiência em um comentário. O pastor Daniel conheceu a obra num seminário que fizemos, eu estive lá. Amém. Fizemos um seminário com alguns pastores, estava o pastor Daniel e o pastor Ramon Penha estava conosco nesse seminário em Havana. Né? Amém. E desde então começamos a nos reunir. Então eu gostaria que o pastor Ramon falasse um pouquinho, pastor Ramon, sobre a sua experiência aqui no Brasil e essa experiência que você está tendo com essas reuniões. Pastor? Amén. La paz del Señor, pastor. A paz do Senhor Jesus, pastor Daniel, para mim tem sido uma experiência gratificante e também uma experiência de um renovo para mim. Conhecer acerca da ênfase que se tem na obra do Espírito Santo em nossas vidas como cristãos, principalmente nesse momento, é muito importante pelo aumento que temos visto dos cessacionistas no mundo. Mas experimentar aqui a obra do Espírito Santo, dessa experiência de fazer ênfase nos dons espirituais, especialmente dons de profetizar, das manifestações gerais do Espírito Santo em todas as áreas, em todos os 9 dons espirituais, como estudamos nos seminários que se realizou neste final de semana. E por isso digo que foi uma experiência muito edificante e renovadora também, porque é muito bom ver a obra do Espírito Santo em nossas vidas, em um mundo de tantas trevas, em um mundo de tantas situações que vemos nos dias, dos sofrimentos, dos nossos irmãos em outros continentes e como isso tem acontecido nos nossos dias, mas também é um consolo
pelo preparo da igreja para o arrebatamento. Por isso que sabemos que Cristo vem em breve e está próximo às portas. É o nosso dever, é a nossa missão, nos preparar e levar a mensagem desse preparo, da obra do Espírito Santo, levando ao campo essa semente e também transmitindo essa herança, porque a seara é grande, mas poucos são os obreiros, poucos são os ceifeiros. E glorificamos ao Senhor por esse conhecimento, por esse seminário, e aumentamos essa visão profética desse momento vivido. Como que el Señor viene pronto. Amén. Amém, pastor Daniel. Excelente. E também estamos com o pastor Ramon Penha. Amén. Ramon Penha faz parte de um conselho de um grupo grande de pastores lá em Cuba, 70 pastores. E ele também conheceu a nossa experiência. Tivemos a oportunidade de compartilhar em fevereiro deste ano, de compartilharmos um pouco a experiência desta obra, e ele, desde então, tem reunido conosco, juntamente com o pastor Ronaldo, sobre a nossa experiência. Eu gostaria que o pastor Ramon falasse um pouco desta experiência do seminário e a experiência que está tendo com essas reuniões. Amén. E saudasse os irmãos também. Pastor Ramon. Amén. Saludo con la paz del Señor para todos mis hermanos de acá. Amém. Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, todos aqueles que nos veem daqui do Brasil, também do mundo inteiro, e damos graças ao Senhor por estarmos aqui compartilhando isso. Também por ter conhecido o Senhor, o pastor Daniel, quando estivemos juntos lá em Cuba, no encontro que tivemos lá, e que me abriu as expectativas sobre o Evangelho. Eu pensava que o Evangelho era uma linha pequena, porque me haviam ensinado isso antigamente acerca disso, mas sabemos que quando vocês foram lá em Cuba e estivemos conversando e que haviam outros campos que poderíamos trabalhar e conhecer pela obra do Espírito Santo. E através desses estudos que tivemos lá, também com o pastor Ronaldo, e podemos seguir aprendendo sobre esses conhecimentos, eu comentava com o pastor Ronaldo que, para mim, o livro de Apocalipse era muito difícil de entender e compreender, mas através dos ensinos de todos esses tempos, falando sobre o livro de Apocalipse, eu disse que havia aprendido como se tivesse retomado as armas que tinha para esses ensinos do livro de Apocalipse, que foi uma explosão das emoções estar aqui, de todos esses momentos, todo esse compromisso com o Senhor, de não somente conhecer um Deus que está nos limites dos homens, mas que se pode expandir a todas as áreas. Por isso que eu glorifico ao Senhor por essa experiência de ter vindo aqui no Brasil, em Domingos Martins. Tive muitos ensinos para poder colocar em prática quando chegar em Cuba, e também tratar, como dizíamos, de envolver a todos os pastores, que é uma obra do Espírito Santo, desse povo amado. Todos somos irmãos e que podemos compartilhar os ensinos e vamos aprendendo uns dos outros no corpo, até que Cristo venha. De vosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Amén. Amém. Glória a Jesus, pastor Ramon Penha. Graças por seu aporte. Uma bênção. De fato, Deus está fazendo a sua obra em Cuba. Amén. Em todo o Caribe. Então, assim, nós estamos, quando falamos Caribe, então nós temos Cuba, temos República Dominicana, temos Puerto Rico, pastor Victor, que deve vir aqui em fevereiro, março, e pastor Salvador também aí. Temos Jamaica, que estamos com um pequeno contato em Jamaica, e outras ilhas que vamos entrar aí no Caribe. E a América Central, que nós devemos estar orando para que a obra cresça nesses lugares. Foi um prazer estar com os irmãos, compartilhar
mais um programa sobre a obra no exterior. Especificamente hoje, a obra do Espírito Santo em Cuba. Amém. Orem por Cuba. Amém. O Senhor tem prosperado a sua obra em Cuba Sim, Senhor. e vai prosperar ainda mais. É um povo muito querido. Não estou falando porque eu estou perto deles aqui, não. É verdade. Amém. É um povo muito querido. É um povo que te recebe muito bem, te abraça. E, em especial, eles gostam muito do Brasil, né? Então, sigamos orando. Um abraço a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém.